Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre Yuki-onna, um espírito yokai do folclore nipônico, uma das histórias mais populares e antigas no Japão. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho. Yuki-onna é considerada a bruxa da neve, ou mais popularmente como é conhecido, a Mulher da Neve. Segundo o folclore, Yuki-onna frequentemente aparece na forma de belas mulheres. Elas cantam para seduzir os homens, fazendo-os se perder em nevascas e morrerem congelados. Em muitas lendas, se aproximam de humanos e se apaixonam, casando-se e constituindo uma família, inclusive tendo filhos. Entretanto, a história de amor sempre finda com o seu desaparecimento, num dia de bruma ou de tempestade, provavelmente quando o chamado de seu mundo se torna mais forte. Dizem que ela aparece nas noites de neve na figura de uma mulher jovem, alta e bonita, com longos cabelos negros e lábios vermelhos ou azulados. Sua pele pálida, quase transparente, mistura-se com a paisagem branca da neve. Ela às vezes usa um kimono branco, mas outras lendas descrevem-na completamente nua, com apenas os cabelos sobre o rosto e os pés contra a neve fria. Apesar de sua beleza desumana, seus olhos podem causar terror aos mortais. Dizem que ela flutua sobre a neve, sem deixar pegadas, apenas um rastro de neblina gelada. Em alguns contos, ela não possui pés, uma característica de muitos fantasmas japoneses, podendo se transformar em uma nuvem de névoa se ameaçada. Algumas lendas dizem que Yuki-onna é o espírito de uma mulher que morreu em uma nevasca, e devido a isso, ela é sempre associada às tempestades de neve e a causadora das fortes tormentas de inverno. Ao mesmo tempo em que é bela e serena, pode ser extremamente cruel, matando sem piedade os inocentes indefesos durante as tempestades de gelo. Até meados do século XVII, ela foi quase uniformemente retratada como mal. Hoje, porém, muitas vezes as histórias a retratam como mais humana, enfatizando sua natureza como um fantasma de beleza efêmera. Em muitas histórias, Yuki-onna aparece para os viajantes presos em tempestades de neve e usa seu sopro gelado para deixá-los como cadáveres revestidos em gelo. No entanto, alguns contos diz que ela simplesmente leva os viajantes a se perderem para que morram congelados. Outras vezes, ela se manifesta segurando uma criança. Quando uma alma bem intencionada leva seu filho, eles são congelados no lugar. Os pais em busca de crianças perdidas são particularmente suscetíveis a esta tática. Existem diversas lendas sobre a Yuki-onna que a descreve como um ser totalmente cruel e agressivo. Nestas histórias, muitas vezes ela invade suas casas, soprando a porta como uma rajada de vento e matando seus moradores enquanto dormem. Embora algumas lendas afirmem que ela precisa ser convidada para poder entrar em sua residência. Contudo, as descrições e relatos sobre Yuki-onna variam de conto para conto e de região para região. Em muitos, às vezes ela fica simplesmente satisfeita em ver sua vítima morrer congelada. Outras vezes, ela é mais vampírica, tornando-se semelhante a um sucubo, um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens, drenando o sangue de suas vítimas ou a força da vida. Nestas ocasiões, ataca, predando homens fracos de vontade para lhes sugar a energia vital ou congelá-los através do sexo ou um simples beijo. Ao longo dos séculos, essas lendas têm personagens e intenções variadas, mas a essência continua a mesma que a de muitos séculos atrás. É dito que este espírito, ao mesmo tempo que é temido, também é muito amado pelos cidadãos de vilas próximas às montanhas. Existem muitos testemunhos de pessoas que vivem nessas regiões, que dizem ter encontrado o corpo de pessoas que haviam morrido congeladas, mas com um sorriso no rosto.
como se tivessem sido reconfortados até o último minuto de sua respiração. Segundo creem, para evitar seu sofrimento, a Senhora da Neve os acolheu morrendo entre seus braços, dando-lhes abrigo até que a morte os levasse suavemente deste mundo. Como a neve e o clima de inverno que ela representa, em muitas lendas Yuki-onna apresenta seu lado mais suave. Ela às vezes permite ir os candidatos à vítima por várias razões. Existe uma famosa lenda com base neste lado mais terno de Yuki-onna, que conta sobre ela poupar a vida de um rapaz por ele ser belo e jovem. Contam que há muito tempo atrás, em uma pacata aldeia da vila de Musashi, viviam dois lenhadores, Mosako e Minokishi. Mosako era um velho ancião, e Minokishi, seu filho e aprendiz. Era um belo jovem de apenas 16 anos de idade. Todos os dias, eles saíam juntos para caçar coelhos e outros pequenos animais na floresta, situada a cerca de 5 quilômetros de sua aldeia. No caminho para a floresta, existia um largo rio e um barco para atravessá-lo. Várias vezes uma ponte foi construída no local, mas a ponte sempre era levada por uma enchente. Nenhuma ponte comum poderia resistir à correnteza do rio quando ele subia. Numa noite fria de inverno, Mosako e Minokishi estavam a caminho de casa, quando uma grande tempestade de neve os alcançou. Era uma tempestade de neve tão forte que ofuscava a vista, impedindo que encontrassem o caminho para fora da floresta. Eles andavam na floresta às cegas em meio à tempestade branca e congelante que os castigavam. Chegando até a balsa, descobriram que o barqueiro tinha ido embora, deixando o barco do outro lado do rio. Não era dia para arriscar o nado, infelizmente, mas conseguiram avistar uma cabana através da nevasca. Era a cabana do barqueiro. A cabana, localizada no alto de uma montanha, era pequena e encontrava-se em total estado de abandono. Estranhamente, não havia lareira e nada que pudesse fazer uma fogueira. Era só uma cabana de 2 tatames, com uma única porta e nenhuma janela. Contudo, estavam conformados, pois ela lhes serviria de abrigo apenas por aquela noite ou até que cessasse a tempestade. Mosako e Minokishi prenderam a porta e deitaram-se para descansar, com seus casacos de palha de chuva sobre eles. No início, eles não sentiram muito frio. Eles pensaram que a tempestade iria acabar em breve, mas no decorrer da noite, a intensidade da tempestade e a umidade de seus casacos os faziam tremer e encolher-se para amenizar o frio congelante. O velho pai caiu em sono profundo logo após deitar-se, mas o jovem Minokishi permaneceu acordado, ouvindo o vento que assobiava através das velhas tábuas soltas da cabana, que balançava e rangia com a tempestade. Porém, apesar do frio e barulhos assustadores, ele foi vencido pelo cansaço e conseguiu adormecer. De repente, Minokishi foi despertado após sentir a neve caindo de seu rosto. Quando abriu os olhos, viu a porta escancarada, que ele e seu pai tinham lacrado para evitar que o vento frio e a neve invadisse a pequena cabana. Foi quando ele avistou uma estranha figura em pé sob o luar. Era uma mulher trajada em um esvoaçante kimono branco. A mulher estava debruçada sobre seu pai, que estranhamente continuava dormindo, enquanto ela inspirava e expirava o ar sobre Mosako. Sua respiração era como uma fumaça branca e cintilante. Momentos depois, ela subitamente virou-se para Minokishi e inclinou-se sobre ele, que apavorado tentou gritar, mas descobriu que não conseguia emitir um único som. A mulher, de pele extremamente branca, foi se curvando lentamente sobre ele, parando somente quando suas faces quase se tocaram. Ela era extremamente bonita, mas seus olhos possuíam uma cor estranha, assemelhando-se a um amarelo dourado, que brilhavam ao ponto de ofuscar a vista. Minokishi estava apavorado enquanto ela o olhava fixamente. Depois de alguns momentos, a mulher virou-se até o ouvido do jovem e sussurrou: "Eu sou a bruxa da neve", e estava pronta para matar-lhe.
mas reparei em sua jovem beleza e resolvi deixá-lo viver. Porém, o farei com a condição de que você jamais diga a ninguém, nem mesmo a sua própria mãe, o que presenciou aqui. Caso faça, eu te acharei e te matarei. Nunca se esqueça deste aviso. Após estas palavras, ela virou-se e flutuou até a porta, desaparecendo por um rastro cintilante através da neve. Assim que desapareceu, Minokishi rapidamente levantou-se e correu até a porta, de onde ele olhou na tentativa de vê-la, mas estava longe de ser avistada, ainda mais com a tempestade de neve que continuava em seu auge e invadia a velha cabana através da porta aberta. O jovem, que parecia estar em transe, rapidamente recobrou consciência e fechou a porta, firmando seus pensamentos sobre o que a bruxa de neve havia lhe dito. Porém, ele começou a questionar sobre o ocorrido, ponderando sobre o que presenciou pudesse ter sido um mero sonho. Talvez a bruxa de neve seja um fruto da minha imaginação, pensou Minokishi. Após esses pensamentos reconfortantes, caminhou em direção ao seu pai e o chamou, mas o velho moçaco não respondia. Então o jovem tocou o rosto de seu pai e constatou que ele estava completamente gelado. O velho moçaco havia morrido. Ao amanhecer, a tempestade de neve havia cessado, e o jovem se viu obrigado à triste tarefa de arrastar o corpo de seu pai congelado até a vila. Ele ficou tão arrasado com a morte de seu amado pai que permaneceu doente por um longo tempo. Contudo, as palavras da bruxa se faziam presente ecoando em sua mente. Minokishi, temendo que a bruxa voltasse para matá-lo, manteve segredo sobre o ocorrido na noite que seu estimado pai faleceu, incluindo a sua mãe, a quem ele tanto se dedicava, pois temia que o fantasma da bruxa também a matasse. A polícia presumiu que o velho moçaco morreu devido ao frio da neve, e nunca mais lhe fez qualquer pergunta. Tempos depois, após restabelecer a saúde, Minokishi voltou a caçar na floresta. De qualquer forma, ele tinha o dever de colocar comida em casa, mas agora ele estava sozinho, sem a ajuda de seu estimado e falecido pai. Contudo, ele ainda temia a mulher da neve, então passou a voltar da floresta antes do cair da noite, sempre com os coelhos que caçava para sua mãe cozinhar. Um ano depois, no meio do inverno, quando estava a caminho de casa, Minokishi conheceu uma jovem. Ela era alta, magra e muito bonita. Enquanto caminhavam juntos em direção ao seu vilarejo, eles começaram a conversar. A jovem disse que seu nome era Oyuki e que havia perdido seus pais recentemente. Ela estava a caminho da casa de seu tio, onde esperava viver por um tempo até que pudesse encontrar um emprego para poder se sustentar. Minokishi sentiu-se muito atraído pela estranha, porém bela jovem, que por sua vez também pareceu atraída pelo rapaz. Então, por algumas semanas, eles passaram a encontrar-se no mesmo local em que se conheceram e acabaram por se apaixonar. Certo dia, Minokishi perguntou se Oyuki aceitaria jantar em sua casa, para que ela pudesse conhecer a mãe do jovem. Depois de alguma hesitação, ela aceitou o convite. A mãe do jovem a achou muito bonita e amável. Pouco tempo depois, eles se casaram e Oyuki foi morar na casa do rapaz. Um ano depois, quando a mãe de Minokishi faleceu, suas últimas palavras foram de carinho e elogios para a esposa de seu amado filho. Logo após a morte da mãe de Minokishi, sua adorável esposa passou a engravidar consecutivamente. O casal teve muitos filhos. As crianças chamavam a atenção por serem muito bonitas. Todas tinham a pele clara como a neve. As pessoas da vila achavam Oyuki uma pessoa maravilhosa por natureza, diferente da maioria das aldeãs, que envelheciam mais cedo. Mas Oyuki, mesmo depois de tornar-se mãe de 10 filhos, parecia tão jovem como no dia em que chegara à aldeia. Certa noite, depois que as crianças tinham ido dormir, Oyuki estava costurando sob uma lamparina com armação de papel de arroz. Então Minokishi, que a observava com os olhos cheios de ternura, lhe disse: "Vendo você assim, costurando enquanto a luz ilumina seu belo rosto, fez-me lembrar de algo muito estranho que me aconteceu quando eu era um rapaz.
eu vi alguém tão linda e branca como você está agora. Na verdade, ela era muito parecida com você. Sem levantar a cabeça ou tirar os olhos de sua costura, o Yuki perguntou: Diga-me, como ela era? Onde você a viu? Então Minokishi contou-lhe sobre a terrível noite na velha cabana abandonada. Também contou os detalhes sobre a mulher branca sussurrando em seu ouvido e sobre a morte silenciosa de seu pai. Depois ele disse: se estava dormindo ou acordado, eu não sei. No entanto, foi a única vez que eu vi um ser tão bonito como você. Porém, é claro, ela não era um ser humano. Eu senti muito medo dela. Muito medo mesmo. Mas ela era tão branca. Na verdade, eu nunca tive a certeza se aquilo foi um sonho ou se realmente era a mulher da neve. Assim que o marido terminou de contar a estranha história, o Yuki jogou a costura no chão, levantou, inclinou-se sobre ele e gritou em seu rosto: Fui eu era a Yuki, eu sou a Yuki. Eu lhe disse que iria matá-lo se dissesse algo sobre isso. Mas por causa daquelas crianças que estão dormindo, eu não irei matá-lo neste momento. E de agora em diante, é melhor você tomar muito, mas muito cuidado com eles. Pois se alguma vez por qualquer motivo ou razão você maltratá-los, eu irei tratar você como merece. E mesmo quando gritou, sua voz era tênue e fina, como um choro de vento. E logo após dizer-lhe aquelas tristes palavras, ela se derreteu em uma névoa branca e cintilante que evaporou por entre o telhado. Desde então, Yuki Onna nunca mais foi vista na aldeia, pois Minokishi sempre foi um pai dedicado e extremamente amável para com os seus 10 filhos. E essa foi a história da lenda de Yuki Onna. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.